Como eu estou organizando a minha carteira de ações para 2024, quais as minhas perspectivas para o Ibovespa no ano que vem, quais ações eu vou colocar o meu patrimônio e por que disso? Todas essas são perguntas que eu, Eliseu Mânica Júnior, eu vou te responder hoje. Se você quer saber mais sobre como deve ser o 2024 da Bolsa e quais posições que tem enquanto pessoa física para esse ano, acompanhe o vídeo com atenção. Quais as perspectivas da Bolsa para 2024? 2024 tem tudo para ser um ano bem movimentado na Bolsa de Valores do Brasil. Vários fatores devem afetar as ações no ano que vem, mas nesse primeiro momento eu quero destacar 5 fatos principais que podem mexer nas suas ações no ano que está começando. Queda na Selic. A taxa Selic já começou a cair em 2023 e tudo indica que ela deve continuar sofrendo cortes nesse ano também de 2024. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia que influencia aí outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimo, financiamento, aplicações financeiras. A definição da taxa Selic é o principal instrumento da política monetária utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. A nossa taxa básica de juros ela chegou a estar aí 13,75% ao ano em 2023, mas o mercado espera que ela termine em 2024 aí em torno de 9%, de acordo com o Boletim Focus. Mas como isso afeta a Bolsa de Valores, a taxa Selic não dita o rendimento da renda fixa, a queda da taxa Selic pode ter impactos positivos na Bolsa de Valores de várias maneiras, como estímulo no investimento em ações, pois com a redução da taxa de juros, os investimentos em renda fixa eles se tornam menos atrativos, já que oferecem menor retorno. O custo de capital ele fica mais baixo, permitindo que as empresas elas se beneficiem aí de um financiamento muito mais barato, permitindo novos investimentos, aumento do apetite por risco também, pois os investidores podem se sentirem mais confortáveis em assumir riscos maiores, em busca de retornos melhores, valorização das empresas, porque com a redução dos custos de financiamento, as empresas podem apresentar melhores resultados financeiros, o que tende a refletir na valorização das suas ações, melhoria da economia como um todo, já que quando a taxa de juros ela está mais baixa, há estímulos para o crescimento econômico e também para o consumo. Portanto, pode ter certeza que as quedas da Selic vão afetar o Ibovespa aí nesse ano de 2024. Volta dos IPOs, IPO significa aí oferta pública inicial, Initial Public Offering, em inglês, é o processo pelo qual uma empresa decide disponibilizar as suas ações ao público pela primeira vez, permitindo que investidores externos comprem essas ações e se tornem acionistas da empresa. Ou seja, é a entrada de uma nova empresa na bolsa. Nenhuma empresa ela faz aí uma nova oferta pública de ações, nenhuma fez em 2022 e em 2023 isso é um bom sinal, mostrando que o mercado pode estar assim barato, ou seja, a gente passou 2 anos sem novidades da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Apesar desses 2 anos de seca, especialistas avaliam aí que 2024 deve apresentar um período de retomada gradual nesse sentido, provavelmente a partir do segundo trimestre do ano de 2024. Não há confirmações sobre empresas que devem abrir capital na Bolsa, mas alguns nomes são especulados. Exemplo, Votorantim Cimentos, Nadir Figueiredo, são apenas 2 desses exemplos. O mercado também fala na farmacêutica aí, a CIMED. De qualquer forma, a chegada de novas ações da Bolsa deve movimentar o mercado, que pode se refletir no Ibovespa de uma maneira geral. Retorno do investimento estrangeiro. Em novembro de 2023, a valorização acumulada pelo Ibovespa foi de 12,5%, que chamou a atenção dos investidores. Apenas em novembro esse alto. Desempenha o melhor resultado mensal do índice de referência da Bolsa em 3 anos, desde novembro de 2020, que parece ligado a um motivo específico: volta do fluxo de investidores estrangeiros na B3. Entre os dias 1º e 30 de novembro, estrangeiros aportaram 21 bilhões de reais no país, maior entrada de capital internacional na Bolsa desde março de 2022. Além disso, dados da B3 mostram que entre janeiro e novembro de 2023, o fluxo total de capital estrangeiro na Bolsa foi de 38,3 bilhões de reais. Isso se deve, além das incertezas econômicas nos países desenvolvidos, o caráter que está descontado na nossa Bolsa de Valores, na qual aí eu vou falar um pouquinho mais a seguir. Ibovespa barato. Apesar da desconfiança de muitos investidores, é um fato, as ações brasileiras continuam baratas. O time de analistas da XP, inclusive, defende que o Ibovespa está barato nos principais múltiplos, com os indicadores aí abaixo
das suas médias históricas de longo prazo. O prêmio de risco e pagamento de dividendos estão altos, com o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, acima da média dos últimos 15 anos. Além disso, a gente vê um índice PL da Bolsa abaixo, menos de 8 aí para uma média de 11 em relação ao passado. Lembro que essa é uma análise aí do time da XP, não necessariamente minha, mas de acordo com o time de estratégia da empresa, o valor justo do principal índice da Bolsa Brasileira foi ajustado aí para cima de 142 mil pontos até o final de 2024. Não há garantia que isso vai acontecer, nem eu também dou muita bola para esses upsides, que alguns analistas colocam, mas é importante, como base. Por isso, mesmo que você seja uma pessoa com um apetite ao risco menor, ou preocupado aí com o panorama político e econômico atual, eu consideraria seriamente o investimento de parte da sua carteira em ações em 2024. Reações a reformas. Esse ano será votada a reforma tributária. Entre os assuntos a serem tratados estarão o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, além da tributação sobre offshores e fundos exclusivos. Eu comentei um pouco mais aí sobre essas questões nos vídeos da descrição desse vídeo. E caso você queira assisti-los, aí fica bem à vontade. Porém, apesar do mercado já estar antecipando essas questões, é possível ver uma reação às suas aprovações, dependendo aí de quanto elas deixam brechas para novas tributações e investimentos, além de outras intervenções do governo. De qualquer forma, são questões que teremos que esperar para ver se terão um impacto real. Se essas explicações já valeram seu like, não esquece de deixar ele aí. O que eu quero nas ações nas quais eu invisto? Se essas são as perspectivas para 2024, o que eu vou fazer a respeito aí delas? Vou mudar minhas alocações, vou focar em ações de determinado tipo. O que eu vou estar fazendo? Não necessariamente, eu não mudo toda hora o que eu penso. Fundamentalmente, eu vou continuar comprando ações. Eu tenho um perfil arrojado, agressivo e que fazem sentido nos critérios que eu escolho. Eu observo muita coisa para escolher uma empresa para investir, desde indicadores como ROI, como dividendos, até o caráter do negócio e do mercado onde que ele está aí inserido. E em 2024 eu vou estar seguindo aí negócios que se encaixam nos pontos que eu julgo essenciais para uma ação fazer parte da minha carteira, que podem ser resumidos em 3 fatores. Primeiro, o negócio precisa fazer sentido e eu preciso entendê-lo. Isso aí também é chamado como ciclo de competência pelo Buffett. Eu não invisto em nenhuma empresa aí antes em ter um bom estudo, saber sobre ela, o mercado que ela trabalha. Por quê? Porque de uma maneira eu vejo os investimentos, eu vejo que ao comprar ações, eu sinto que eu estou comprando um pedaço do negócio. Eu não compraria parte do negócio se eu não entendesse como funciona esse negócio. Que não faz sentido algum estar investindo em algo que eu não tenha um conhecimento. Por isso, o mínimo que sinto que devo escolher, entender antes de investir numa empresa é o quê? Como ela ganha dinheiro, como que ela reinveste esse dinheiro, como que ela usa o dinheiro que ela ganha, qual o histórico de resultados que tem essa empresa, qual o histórico do mercado de atuação, o nicho que ela atua, quais as perspectivas futuras deste mercado, quais os principais riscos que essa empresa pode estar correndo. Apenas depois de saber a resposta para essas perguntas, eu sinto que tenho um entendimento mínimo do mercado. E é aqui também que eu tenho a primeira noção sobre a viabilidade do negócio e chego a uma conclusão se faz aí sentido ou não estar realizando esse investimento. Depois disso é que eu vou olhar demonstrações financeiras, muito importante, e o que eu busco? Quero saber como que estão as dívidas, como que estão os indicadores, para onde está indo o dinheiro, quais os planos futuros do negócio. Eu sinto que ao fazer esse estudo, eu estou fazendo as perguntas que eu faria para uma pessoa que me propusesse que eu fosse sócio dela em qualquer empresa, na empresa dela no caso. Você precisa entender o negócio, saber o que ele faz, tem que ter um sentido aí antes de estar colocando o seu dinheiro suado. Precisa também haver uma oportunidade para comprar boas ações. O timing, ele não é meu foco prioritário, até porque eu invisto para médio e longo prazo, porém eu sempre presto atenção no momento da empresa, mercado que está dando aí para fazer as minhas compras. Isso porque no mercado de ações a questão não é apenas o que você compra, mas também por quanto, qual o valor que você está pagando. Não adianta comprar uma grande empresa que tem excelentes produtos e reconhecimento se você pagar um preço estratosférico aí em relação aos resultados que ela vem trazendo. Por isso você precisa analisar e observar algumas métricas de valuation para saber se a empresa está sendo vendida por um preço justo em relação ao seu valor intrínseco ou, se você der sorte, até abaixo dele. Mais especificamente, eu gosto bastante de algumas questões aí, o ROI, o ROIC
preço-valor patrimonial, dividend yield e também o preço-lucro, analisando uma maneira recorrente esse lucro. Cada uma dessas métricas indica algo, mas trazem uma perspectiva de avaliação do preço de uma ação e pode indicar se ela está sendo negociada com desconto aí ao seu valor intrínseco. Então, olha só, ROI, ele mede a capacidade de uma empresa em gerar lucro em relação ao seu patrimônio líquido. Se uma empresa tem um ROI consistentemente alto em comparação com outras do mesmo setor, isso indica que está gerando aí mais lucro com seus recursos. ROIC, também conhecido como Return on Invested Capital. O que significa? Um retorno sobre o capital investido. Semelhante ao ROI, ele leva em consideração na diferença aí, não apenas o capital dos acionistas, mas todo o capital investido na empresa, o que inclui também dívidas. Um ROI que é alto significa que a empresa está gerando um retorno sólido sobre o capital investido. Preço-valor patrimonial. Preço-valor patrimonial, ele compara o preço atual da ação com seu valor patrimonial total, dividido aí pelo número de ações. Se o preço-valor patrimonial ele for menor, com um ou menos, pelo menos baixo, pode-se sugerir que o mercado está avaliando a empresa para baixo com desconto. Dividend yield. O dividend yield é a relação entre os dividendos pagos por ação e o preço dessa ação. Se for significativa maior aí do que de outras empresas do mesmo setor ou do que a média do mercado, pode indicar que a ação está sendo negociada com um desconto aí. PL, preço sobre o lucro. PL representa quanto os investidores estão dispostos a pagar pela companhia em relação ao resultado que ela está apresentando. Quanto maior for o PL, mais expectativa o mercado tem aí do que a ação ela pode ficar mais cara, né? E também quanto mais baixo esse PL, pode indicar que há um desconto. Nenhuma métrica isolada pode fornecer uma única imagem completa da situação de uma ação, mas esses indicadores, de uma maneira conjunta, podem indicar a crença de que uma empresa está descontada, está barata. Quais as métricas você observa antes de investir em ação? Comenta aqui para mim. 3. Investimento precisa ir bem no longo prazo. Eu não invisto para hoje, para amanhã, eu invisto pensando no futuro. Por isso, eu passo muito tempo da minha vida lendo relatórios de empresas nas quais eu invisto e até algumas nas quais eu não invisto. Eu gosto de estar por dentro do que acontece com as empresas nas quais invisto meu dinheiro e estou sempre aí repensando os investimentos com foco em encontrar aqueles negócios que podem vencer mesmo no longo prazo. Por isso, para todas as ações, eu gosto de mostrar um pouco do que aconteceu com a empresa recentemente e dizer por que elas aí chamaram a minha atenção. Assim você sabe o que eu espero dela, pode ter certeza que eu estarei acompanhando todos esses investimentos e caso se desviem das minhas expectativas, eu vou estudar e estar substituindo-os. Dadas essas explicações, vamos conhecer um pouquinho das ações que eu, Eliseu, na posição de pessoa física, terei na minha carteira, né? Já estou tendo nesse ano de 2024. Como está a minha carteira de ações para 2024? Agora vamos ver aí algumas das ações que eu tenho pessoalmente para minha carteira nesse ano de 2024. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimentos, apenas eu, como pessoa física, sendo transparente em relação aos meus investimentos. Ação, Banco do Brasil, BBAS13. O que é o Banco do Brasil? É o mais importante banco do nosso país, além de estar entre os 5 aí principais bancos de varejo do Brasil. Por que eu invisto? É uma das minhas maiores posições, comprei a maior parte ali uns 20 e poucos reais, PL está bem atrativo, ROI mais alto do que todos os bancos privados, 40% do crédito é linkado ao agronegócio, que puxa lucros e diminui a inadimplência, também no consignado. Os dividendos são sempre interessantes e mesmo com o risco estatal, o Banco do Brasil vem entregando resultado. Segundo, ação aí construtora Moura de Box, MDNE3, o que é uma das maiores empresas do mercado de incorporação e construção civil do Nordeste brasileiro, com diversas premiações que atestam a excelência, qualidade no atendimento, padrão e resultado. Por que invisto? Essa empresa está com um preço-valor patrimonial abaixo de 1, indicando desconto, mesmo com bons lucros e geração de caixa, e também com lançamentos interessantes. Banco Pioneer, Pioneer 4, é um banco do atacado. O Pioneer especializou-se em produtos financeiros desenhado aí para pequenas e médias e grandes empresas regionais, também incluindo derivativos, operações estruturadas, câmbio, crédito. Porque eu invisto um banco interessante com altos lucros esse ano, apesar da não recorrência
né, no lucro por questão de uma venda de imóveis. Eu decidi manter na carteira. Leve 3, que é uma empresa internacional fornecedora da indústria automotiva, um dos 25 maiores fornecedores de materiais automotivos do mundo. O grupo é a quarta maior empresa nessa área do mercado doméstico alemão. Por que eu invisto? Depois de uma desconfiança do mercado, por causa de uma emissão de ações mal explicada, as ações de Leve saíram aí de um valor de R$50 para em torno de R$30. O número do balanço vieram com os números excelentes e os dividendos pagos em 2023 foram ótimos. Ação Get Ninjas, código NINJA3, o que é o maior site de contratação de serviços do Brasil. Por que eu invisto? Provavelmente vai ter um fechamento de capital, pois ela vale mais fechada do que sendo negociada em bolsa. Assim, eu estou esperando que essa operação de OPA destrave caixa, devolvendo dinheiro ao acionista. Ação Time for Fun, Show 3, o que é empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul, é a 16ª maior do mundo em número de ingressos vendidos. Por que invisto? Apesar das polêmicas recentes, por causa da tragédia que teve ano passado no show da Taylor Swift, a geração de caixa da empresa está boa, eu tenho um pouquinho do meu capital dela, cerca de 2%. Ação Kepler Weber, Kepler 3, o que é uma empresa líder em pós-colheita, fornecendo soluções completas de beneficiamento, movimentação, conservação de grãos, desde a originação em propriedades rurais até a transformação em agroindústrias e terminais logísticos em portos. Por que eu invisto? Muito barato, existe uma alta demanda por silos e armazéns hoje por causa do agro. E antes de eu mostrar minhas últimas ações, não esquece de se inscrever no canal por mais vídeos como esse. Ação Cambuci, Cambi 13, outra azarão. O que é? Fornece produtos para variados segmentos esportivos, sendo a única marca sul-americana aprovada internacionalmente por órgãos esportivos a distribuir seus produtos para futebol e futsal, FIFA, vôlei, FIB, handebol, IH, basquete, FIBA. Por que eu invisto? Bem barata e andou muito bem nesse ano. Ação Marco Polo, Pomo 3, o que é uma empresa multinacional brasileira, fabricante de carrocerias de ônibus, com sede em Caxias do Sul, aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem mais de 70 anos de existente. Por que eu invisto? Uma empresa tradicional com voos múltiplos e produtos de qualidade, assim como ônibus Euro 6 bem posicionados em relação à agenda ESG. Ação PetroRio, o que é e por que eu invisto? Vem aumentando o tempo de validade dos seus postos de petróleo. Eu acho um investimento interessante. Com essas ideias de ações para o seu estudo, eu me despeço para hoje. Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a entender melhor o que esperar nesse ano de 2024 na Bolsa. Como investidor profissional, escolhe suas ações, além de te dar aí uma ideia de ações para estudar nesse ano todo, nesse decorrer de ano em 2024. Nos vemos no próximo vídeo.